Jerusalém parecia intocável. O ouro refletia o sol nas comeeiras do templo, o cedro exalava perfume pelas salas do palácio, e a fama do rei atravessava desertos, mares e montanhas como um mensageiro incansável. Sob Salomão, Israel chegará ao ponto mais alto de glória que seus pais jamais imaginaram. A cidade resplandecia como se o próprio firmamento tivesse baixado à terra para morar entre os homens. Caravanas chegavam carregadas de presentes, homens de reinos longínquos buscavam respostas para enigmas, e todos saíam dizendo que a sabedoria daquele trono era algo que não cabia em palavras. Tudo parecia assentado sobre rocha. Parecia definitivo. Parecia eterno. Até que o coração do rei começou a se inclinar, devagar, para direções que não vinham do Deus que lhe dera a coroa. Não foi de um dia para o outro. Primeiro vieram as alianças políticas com casas estrangeiras, casamentos que traziam consigo costumes, imagens, presságios. Depois, altares erguidos fora do lugar, em colinas silenciosas, onde nomes de deuses estranhos sussurravam promessas que não eram promessas, mas armadilhas. Astarote, Milcom, Quemos, sons estranhos ganhando espaço na terra que fora separada para o Senhor. O povo via, confuso, a mão que ergueu a casa do Deus vivo autorizar cultos em lugares que não tinham sido santificados. E, enquanto a música do palácio escondia o martelar das obras, ficava cada vez mais difícil ignorar o preço daquela grandeza. Impostos pesados, jornadas exaustivas, camponeses das tribos do norte curvados sob cargas que pareciam não terminar. O brilho de Jerusalém tinha um custo, e quem pagava eram filhos de Efraim e Manassés, descendentes de José, agora cansados de tanto dar sem sentir que recebiam justiça. Entre os administradores destacados para tocar as frentes de trabalho havia um jovem chamado Jeroboão. Hábil, atento, firme, ele cresceu em responsabilidade até assumir supervisões que poucos suportariam. Sua capacidade transbordava e sua liderança natural não passava despercebida. Certo dia, ao deixar a cidade, cruzou o caminho de um profeta. Aías, o silonita, vestia um manto novo. Pararam, e sem que o vento ousasse dizer nada, o profeta rasgou a própria capa em 12 pedaços e estendeu mão e sentença: toma 10. Assim diz o Senhor: arrancarei o reino das mãos de Salomão e darei a ti 10 tribos. Uma ficará para o filho dele, por amor a Davi e à cidade que escolhi. A palavra não pediu licença para entrar. Quando chegou ao ouvido do palácio, transformou a vida do jovem num alvo. Jeroboão precisou fugir. O Egito o acolheu com seus muros e sombras, enquanto a profecia aguardava a hora. O tempo, que para os homens caminha, para Deus cumpre. Salomão desceu à sepultura, e Roboão, seu filho, foi coroado em Siquém, cidade do território de Efraim, lugar com memórias e símbolos que as tribos do norte guardavam no peito. A capital oficial era Jerusalém, mas o norte quis ser ouvido onde sempre se sentiu esquecido. Vieram chefes de clã, vieram anciãos calosos de trabalho e sábios de estrada, vieram delegações cheias de expectativa. Entre eles, voltado do exílio, estava Jeroboão. Não havia ainda grito de rebelião. Havia uma súplica que cheirava a justiça: teu pai pesou a mão, alivia-nos o jugo, e serviremos com lealdade. Roboão pediu 3 dias. Às vezes, 3 dias decidem séculos. Ele foi ouvir quem conhecia as dobras do poder. Procurou os anciãos que aconselharam seu pai, homens que aprenderam a ler o coração do povo como quem lê o céu. A resposta deles brilhava de tão simples: se hoje te mostrares servo deste povo, se responderes com respeito, estes homens serão teus servos para sempre. O novo rei não se inclinou para aquela luz. Preferiu a sombra dos amigos de infância, os que cresceram ao seu lado, os que não sabiam nada além do conforto do palácio. Esses o empurraram para a estrada da força ostentada: mostra quem manda, diz-lhes que teu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de teu pai, se ele castigou com chicotes, tu castigarás com escorpiões. Quando o orgulho toma lugar de conselheiro, a ruína só espera a porta abrir. 3 dias passaram. O povo retornou à praça. Roboão se levantou duro e devolveu dureza. A petição, que pedia alívio, recebeu ameaça. Ninguém viu no olhar do rei sombra de empatia. Viram muro. O norte, inteiro, sentiu a quebra. Um coro antigo, guardado há muito, voltou ao mundo como flecha: que parte temos nós com Davi? As suas tendas, ó Israel.
A casa de Davi foi rejeitada como liderança sobre 10 tribos. Correria, pedra, pressa. O oficial responsável pelos trabalhos forçados foi apedrejado. Roboão precisou fugir em sua carruagem. Naquele dia, Israel não foi mais um só. No sul, Judá e Benjamim se mantiveram com o trono em Jerusalém. No norte, Jeroboão foi proclamado rei em Siquém. 2 coroas, 2 altares, 2 histórias começando a se afastar como placas que antes tocavam e agora estremeciam. Jeroboão carregava um medo que governantes frágeis conhecem bem, medo de perder corações. O templo ficava em Judá. O calendário de peregrinações conduzia homens e mulheres, ano após ano, à cidade do grande rei. Se o povo subisse de novo, lembraria da unidade, do aroma do incenso, do lugar que Deus escolhera. Então ele construiu um caminho paralelo e o chamou de devoção. Ergueu 2 bezerros de ouro, um no extremo norte, em Dan, outro mais ao sul, em Betel, e declarou a Israel uma mentira com roupa de memória. Aqui estão os deuses que te tiraram do Egito. Fez festas fora do templo, levantou sacerdotes que não eram levitas, espalhou santuários nos lugares altos. O nome de Deus continuou nos lábios, o coração da obediência ficou para trás. Quando o altar de Betel fumegava, um homem vindo de Judá apareceu com a palavra que corta toda fumaça. Apontou para a pedra e falou com a convicção de quem sabe que não fala por si: ó altar, altar! Da casa de Davi nascerá um menino chamado Josias, sobre ti ele sacrificará sacerdotes que queimam incenso aqui. Era um anúncio que atravessava gerações, mas pedia arrependimento imediato. Para que ninguém chamasse aquela frase de ousadia vazia, a rocha se partiu e as cinzas se espalharam diante de todos. Jeroboão, furioso, estendeu a mão para ordenar a prisão do profeta, e no gesto a mão lhe travou, rígida, sem resposta. Só voltou ao lugar quando o mesmo homem clamou a Deus por ele. Sinal claro, milagre evidente, aviso misericordioso. O rei decidiu não mudar. Enquanto isso, na cidade de Davi, Roboão juntou 180.000 guerreiros para recuperar o que havia perdido. Quase se ouviu o ranger de espadas. Quase se viu irmão contra irmão. Um profeta, Semaías, levou ao palácio uma palavra que segurou o braço do rei: não suba contra seus irmãos, essa divisão veio de mim. O trono obedeceu e a guerra recuou. Não houve sangue naquela hora, mas o ar já não era o mesmo. Estradas foram vigiadas, fronteiras ficaram duras, a confiança entre vizinhos se dissolveu. O cisma político ganhou alma própria e começou a exigir tributos que ninguém queria pagar. O norte, agora vestido com nova coroa, decidiu refazer tudo. Jeroboão fortificou cidades como Siquém e Peniel, instalou costumes, rituais e quadros sacerdotais próprios. E foi justamente aí que aconteceu um movimento silencioso e precioso. Levitas e homens fiéis à lei começaram a abandonar Israel. Eles não aceitavam o altar duplicado, nem o sacerdócio inventado, nem o calendário a contragosto da vontade divina. Juntaram família e memória, deixaram lavouras e vinhas, desceram para Judá para servir no templo. Era como se Deus estivesse escolhendo, em meio ao ruído, uma linha de continuidade para o que era verdadeiro. Só que a proximidade do templo não vacinou Jerusalém contra a infidelidade. Em pouco tempo, lugares altos surgiram também em Judá. Postes sagrados apareceram nas colinas. Práticas estrangeiras acharam abrigo perto demais da casa onde o nome do Senhor deveria permanecer puro. A fratura de Israel já não era apenas mapa. Era espírito. O juízo não demorou a ensinar o que a obediência teria poupado. No 5º ano do reinado de Roboão, o Egito ergueu seus estandartes. Sisaque avançou com tropa numerosa, tomou cidades fortificadas e caminhou até o coração de Judá. Diante da ameaça, o rei e os príncipes se curvaram e confessaram: pecamos. O profeta voltou com recado que misturava disciplina e misericórdia: por causa da humilhação, não sereis exterminados, mas servireis ao Egito para conhecer a diferença entre me servir e servir a reis estranhos. O invasor entrou, saqueou o templo e o palácio, levou os escudos de ouro que brilhavam nos dias de Salomão. Roboão mandou fazer escudos de bronze para a guarda. Não era apenas substituição de metal. Era um espelho da realidade. A glória descia degraus. Enquanto Judá oscilava, o norte virava teatro de golpes. Jeroboão morreu e Nadab, seu filho,
reinou pouco e caiu pela mão de Baasa, um comandante que tomou o trono e exterminou a casa do antecessor, como havia sido dito. Jeú, filho de Anani, profetizou contra a própria casa de Baasa: o mal que fizeste, colherás. Elá, filho de Baasa, foi morto por Zinri, que governou 7 dias, e cercado, preferiu incendiar o palácio e morrer nas chamas. O povo, cansado de ver sangue trocando de mãos, levantou Onri, general hábil e arquiteto de novos equilíbrios. Ele comprou uma colina e ali fundou Samaria, capital que combinava segurança militar com caminho de comércio. Politicamente, um acerto. Espiritualmente, um abismo mais profundo, porque Onri reforçou o caminho da idolatria e entregou ao filho um legado que arderia o país por dentro: Acabe. Com Acabe veio Jezabel. A aliança com Tiro trouxe madeira e comércio, mas trouxe, sobretudo, o culto a Baal e a Azerá com fôlego oficial. Os bezerros inventados por Jeroboão continuaram nos seus lugares. Além deles, templos de Baal foram erigidos, sacerdotes foram sustentados pela corte, profetas do Senhor passaram a ser caçados. Israel parecia próspero, mas a alma estava com sede. Nessa sede, uma voz inesperada anunciou uma seca real que traduzia a seca espiritual. Tão certo como vive o Senhor, perante quem estou, não cairá orvalho nem chuva por estes anos, senão pela minha palavra. Elias, o tesbita, lançou aquela frase como porta que se fecha. E o céu se fechou. A terra que antes dava pão agora rachava. Rios diminuíram, poços sumiram, rebanhos minguaram, e os deuses que prometiam chuvas ficaram calados como pedra. Deus guardou seu profeta no esconderijo. Junto ao ribeiro de Quirite, corvos o alimentaram com o que precisava. Quando a água sumiu, Elias foi guiado a Sarepta, longe das fronteiras do reino, e ali uma viúva pobre conheceu um milagre que tem gosto de sobrevivência. Farinha e azeite não acabam quando a palavra sustenta. 3 anos e meio depois, a prova estava feita. O confronto que a seca anunciava chegou ao Monte Carmelo. Lá, frente a frente, ficaram um povo dividido, 450 profetas de Baal, 400 de Azerá, um rei obstinado e um homem que carregava o nome do Deus vivo. Elias não pediu plateia, pediu definição. Até quando mancareis entre 2 caminhos? Se o Senhor é Deus, sigam-no, se Baal é Deus, sigam-no. O desafio foi claro: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Os profetas de Baal levaram a manhã inteira se cortando, dançando, clamando para um céu mudo. A resposta não veio porque não havia quem respondesse. Então Elias aproximou-se sem pressa, juntou 12 pedras como quem lembra que Deus não esqueceu nenhuma tribo, consertou o altar, pediu água 3 vezes em jarros que molharam lenha, sacrifício e chão. Quando a impossibilidade ficou escancarada, ele orou com poucas palavras: que se saiba hoje que tu és Deus em Israel, e que eu fiz isso por tua ordem. O fogo caiu. Não sobrou madeira, não sobrou pedra, não sobrou água no rego, não sobrou pó. Sobraram joelhos no chão e uma frase uníssona que atravessou o vale como trovão limpo: o Senhor é Deus. Elias subiu de novo, colocou o rosto entre os joelhos e esperou. Primeiro, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Depois, o céu inteiro trouxe a chuva de volta. A vitória não tirou de Jezabel o gosto pela perseguição. Ela jurou matar o profeta. Elias correu. Cansado, pediu fim no deserto. Deus o alimentou com pão e água, e o conduziu até Horebe. Ali, não se encontrou o Senhor no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro tão manso quanto firme. E naquela voz que não grita para ser ouvida, o profeta entendeu 2 verdades que sustentam qualquer tempo. Ele não estava sozinho, e a história de Deus não depende de um homem só. Havia 7.000 joelhos que não se dobraram, havia missão a continuar, havia reis e profetas a ungir. Quando a idolatria ergue alicerces, Deus ergue remanescentes. No sul, Abias passou rápido. Asa ergueu reformas corajosas, derrubou ídolos, cortou postes vergonhosos, limpou o território e, no auge da fidelidade, não titubeou em corrigir sua própria casa. Por muitos anos, Judá conheceu paz sob sua mão. Mais tarde, contudo, ameaçado pelo norte, preferiu confiar no braço de um rei estrangeiro em vez de na mão que sempre livrou. O profeta Anani o repreendeu. A resposta do rei não foi quebrantamento, foi prisão do mensageiro. O coração, que já queimara alto, agora ardia menos. Depois dele veio Josafá.
O ensino da lei se espalhou por cidades, juízes foram estabelecidos, o povo foi lembrado de que julgava para o Senhor, não para homens. Houve firmeza, houve bondade. Mas duas decisões abriram portas complicadas: a aliança militar com Acabe, que terminou com a morte do rei de Israel por uma flecha que parecia vir do acaso e vinha do juízo, e um casamento que ligou Judá à casa de Jezabel. Jeurão tomou Atalha por esposa e, com ela, trouxe para o trono vizinho o veneno que corroía o norte. Jeurão, inseguro e cruel, derramou sangue de irmãos para selar a própria coroa. Reinstalou a idolatria e guiou o povo por caminhos que a geração anterior havia fechado com esforço. Deus permitiu que filisteus e árabes atravessassem seus portões, saqueassem palácio, levassem filhos e tesouros. Uma doença implacável devorou o rei por dentro. Morreu sem honra, sem luto. E, no entanto, mesmo entre ruínas, a promessa feita a Davi permaneceu como raiz que não seca: não faltará um descendente. No norte, as vozes proféticas continuaram incomodando reis e acordando consciências. Jonas, Amós, Oséias denunciaram injustiça, denunciaram adultério espiritual, denunciaram culto vazio. Pediram retorno. Avisaram sobre o que vinha da parte de Deus se a nação insistisse em ignorar o pacto. A Assíria crescia como tempestade negra no horizonte. Alguns acharam que o vento mudaria de direção. Não mudou. Sob Oséias, o último rei de Israel, Samaria foi cercada por Salmanasar e, depois, tomada por Sargão. O cerco devorou 3 anos inteiros. No fim, foi mais do que derrota militar. Foi o fim do Reino do Norte. Famílias foram arrancadas de suas vilas e transportadas para territórios distantes. Povos estrangeiros foram trazidos para ocupar as cidades vazias. Da mistura nasceu um povo sincrético, meio lembrança, meio invenção. As 10 tribos que antes se assentavam em assembleias no vale agora se confundiam nos mapas dos homens. Não sumiram do plano de Deus, mas os olhos comuns perderam seu rastro. Judá assistiu e temeu. Mesmo assim, tropeçou em tropeços próprios. Atalha tentou extinguir a linhagem de Davi, mas um bebê foi escondido no templo por mãos fiéis. Joás cresceu à sombra da casa do Senhor e, por um tempo, as coisas foram recolocadas em seus lugares. O problema de Judá era o mesmo de Israel, apenas em outra cadência: arrependimentos que duravam pouco, reformas que o tempo dissolvia, um coração que ora se inclinava, ora se afastava. Profetas se levantaram também ao sul. Esaías e Miqueias disseram alto o que a misericórdia tenta dizer em sussurros: sem retorno, não há como permanecer de pé. A divisão que começou no coração de um rei terminou num mapa rachado, em altares duplicados, em gente com a mesma origem se olhando como os piores inimigos. E, acima de tudo, terminou naquilo que mais dói: esquecimento de quem os tirou do Egito, abriu o mar e os levou à terra. No entanto, não foi uma história sem esperança. Deus não quebrou a aliança porque homens a quebraram. Ele julgou, sim, e julgou com justiça. Permitiu que o norte caísse, que escudos de ouro fossem trocados por bronze, que reis sentissem o peso de suas escolhas. Mas, na mesma história, preservou nomes, guardou remanescentes, ergueu vozes numa geração e noutra. E manteve, intacta, uma promessa plantada em Davi, promessa que nem exércitos, nem secas, nem reinos rivais, nem a própria morte conseguiriam impedir. Porque, no tempo certo, de uma linhagem quase extinta nasceria um rei diferente, não um que reinasse apenas sobre Judá, nem um que governasse sobre Israel, mas um que carregasse nas mãos feridas a reconciliação entre céu e terra. Não viria para repetir a força que machuca, mas para estabelecer justiça que cura. Não se assentaria sobre um trono feito pelo homem, mas sobre um reino que não se pode abalar. Olhar para a ruptura do reino é reconhecer como a queda raramente começa com terremotos, começa com deslocamentos lentos do coração, concessões discretas, altares tolerados nos morros, alianças que parecem inteligentes e se revelam fatais. O mapa partido de Israel foi a imagem externa de uma verdade interna. Quando se divide a devoção, dividem-se também as casas, as cidades, os povos. Mas mesmo a narrativa mais sombria não consegue calar a fidelidade de Deus. Se a voz do profeta é ignorada no palácio, ela encontra abrigo nas cozinhas, nas portas da cidade, nos ouvidos de quem ainda escuta. Se um rei levanta bezerros para evitar que os seus subam a Jerusalém, Deus levanta uma seca que obriga todos a olhar para o céu.
Se os altares falsos dominam os montes, o fogo verdadeiro ainda pode descer e consumir a mentira até o pó. Se um homem corre para o deserto e pede fim, uma brisa mansa é capaz de devolver destino. Talvez por isso a cena no Carmelo continue pulsando em cada geração. A pergunta de Elias atravessa fronteiras e séculos com a mesma força do dia em que foi feita. Até quando vocês vão oscilar entre dois pensamentos? O povo hesitou até o fogo cair. Depois, não havia mais dúvida. Às vezes o fogo chega como queda de uma certeza no peito. Às vezes como lembrança de uma palavra antiga que, de repente, acende. Às vezes como disciplina que nos protege de desastres maiores. Sempre, porém, como gesto de Deus chamando de volta um povo que teima em se afastar. No norte, depois da chuva, ainda vieram Jezabel, perseguição, mais reis que marcharam para o abismo. No sul, vieram reis piedosos e reis perversos, reformas e recaídas, vitórias e exílios que se aproximavam à medida que a paciência de Deus chegava aos limites do que o amor permite para salvar. O que essa história deixa, quando a voz do narrador se cala, é um caminho duplo diante de nós. Um é o caminho de Roboão, que confunde autoridade com dureza e perde um país inteiro para preservar um discurso. Outro é o de quem, como Josafá nos bons dias, assume que justiça e reverência precisam caminhar de mãos dadas. Um é o caminho de Jeroboão, que troca a obediência pela conveniência e reescreve a fé para manter poder. Outro é o de Elias, que reconstrói o altar com 12 pedras e lembra a todos que Deus não se esquece de nenhum nome, mesmo quando nós nos esquecemos uns dos outros. O mapa de Israel partiu. A graça de Deus, não. O norte caiu por resistir à voz. O sul ainda cairia, tempos depois, por repetir o mesmo erro com outro sotaque. A promessa, porém, cruzou ambas as ruínas e plantou em Belém um rei que não precisava de bezerros, nem de colinas pagãs, nem de escudos de ouro. Precisava de uma cruz. E é por isso que, quando fechamos os olhos para ouvir o que a divisão do reino tem a dizer, ouvimos duas sentenças complementares. Nenhuma arrogância sustenta um trono por muito tempo, e nenhuma noite escura é capaz de apagar uma promessa que Deus escreveu com a própria mão. O reino partiu em dois. A fidelidade de Deus, nunca. Quem entender isso não se curvará ao primeiro bezerro que prometer atalhos, nem cederá à primeira voz que aconselhar escorpiões. Vai preferir a brisa pequena que fala no Horebe e chama pelo nome. Vai lembrar que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há 7.000 que não dobram o joelho. E vai saber que, do outro lado de toda disciplina, existe um fogo que desce para consumir aquilo que não pode continuar, e uma chuva que volta para fazer florescer o que ainda pode viver. Porque a história que começou com glória, caiu por causa de corações divididos e foi atravessada por juízos, termina apontando para um rei que não divide, reúne. Um rei que não se orgulha, serve. Um rei que não levanta altares paralelos, rasga o véu do verdadeiro. Um rei que não empilha escudos de ouro, derrama sangue que vale mais do que ouro. Seu nome é Jesus. E é nele que as ruínas de Judá e a poeira de Samaria encontram sentido. É nele que o mapa, um dia, se recompõe em algo maior do que fronteiras, porque sua coroa não precisa de muralhas para se afirmar. Precisa de corações inteiros. E corações inteiros ele ainda sabe fazer. Sempre soube.